Amadas irmãs, irmãos, podemos nos sentar. Vivenciamos este tempo forte da Quaresma, em que oferecemos a Deus um jejum, uma abstinência em reparação aos nossos pecados. E a igreja no prefácio nos fala que este é um tempo forte, é um tempo de graça e de conversão. Toda a nação católica neste momento se prostra diante do seu Deus, reconhecendo as suas faltas e pedindo a Ele a graça de uma vida nova. E nesse caminho da fé, da conversão, a gente passa por alguns momentos de escuridão e não temos resposta alguma. A cena que nós ouvimos hoje, na primeira leitura, é uma cena tão forte, tão marcante, e ela foi analisada por diversos artistas, por especialistas, e eu, quando estava dando literatura, pude pegar uma obra de um autor chamado Auerbach, chama-se Mimesis, e ele fazia uma comparação entre a literatura grega, romana e a literatura hebraica. Ele pegou uma cena de Ulisses e outra cena do Gênesis, a cena que nós acabamos de ouvir, Abraão. E ele percebeu o seguinte, que os gregos têm uma preocupação em definir o local, em ambientizar, em materializar os deuses, enquanto que na Bíblia hebraica tudo parece ser um grande mistério. A gente não sabe aonde Abraão está, qual é o sentimento que ele tem no seu coração. Abraão só escuta a voz de Deus, não tem nenhum tipo de materialização de Deus. Não é um anjo, não é uma coisa que aparece para ele, é apenas a voz de Deus. E Caravaggio, a Pascom está colocando aí para quem está em casa, tem uma pintura muito bonita sobre esta cena, né? Aí acho que está bem claro, mas o original, o fundo é bem escuro. E nessa cena, nessa pintura de Caravaggio, eu não entendo por que os artistas plásticos não chegaram à santidade, não são, na verdade, canonizados pela igreja, porque eles conseguem plasmar a nossa fé. E Caravaggio plasma muito bem essa cena. E tem os três personagens, tem Abraão, o anjo e Isaac. O fundo é totalmente escuro, somente a cara do anjo é iluminada. E Abraão volta-se para o anjo e está de costa para quem vê. É como se ali significasse que Abraão só segue a voz de Deus. Abraão só segue o seu Deus. Isaac, o filho, ele está gritando, ele está com a cara assim traumatizada, forte. Ele expressa mais ou menos o que o autor quer nos passar hoje. Abraão, ele confia em Deus. O que foi prometido a Abraão era justamente uma descendência. E Deus, nesse momento, tira aquilo que ele prometeu. A gente pode pensar, nossa, que Deus sádico, que Deus mau, por que Deus faz isso? Por que Deus nos faz atravessar pelos caminhos das trevas? Mas o coração de quem tem fé tem uma certeza. Aqui não aparece esse diálogo, mas antes de começar esta cena do Gênesis que acabamos de ouvir, Isaac pergunta a Abraão: mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala assim: Deus vai providenciar. Então dá a entender que mesmo que Deus quisesse que Abraão passasse por essas trevas, subir ao Monte Moriá, já pensou essa subida de Abraão, a angústia de matar o seu filho? E naquela sociedade era comum o sacrifício do primogênito. As tribos que ali viviam, né, elas sacrificavam seus filhos e era algo comum, culturalmente aceito. Mas a Bíblia fala que Abraão amava o seu filho, né? E Deus fala: pega o filho que tanto amas. E aquela subida ao Monte Moriá é Abraão renunciando todo o seu plano, renunciando toda a sua vida, o seu projeto. Naquele tempo a gente sabe que não existia o céu, e para quem acreditava em Deus de Israel, era somente uma bênção momentânea. Então Isaac simbolizava a vida após morte de Abraão. Então imagine essa cena que Deus nos faz passar todos os nossos projetos, nossos planos, as coisas que amamos vão caindo por terra. E Abraão vai se esvaziando naquele Monte Moriá para fazer a vontade de Deus. E a Quaresma é mais ou menos esse Monte Moriá, em que a gente vai deixando as coisas que nós
nos apegamos para trás, para seguir a vontade do nosso Deus. E chegando lá, qual é a surpresa? A surpresa é que Deus reconhece o sacrifício de Abraão e ele é abençoado. Em nossas vidas a gente não sabe o porquê disso, né? Deus nos faz passar por essas trevas, mas Deus sempre é fiel. Por isso Abraão falava antes de subir ao Monte Moriá: Deus vai providenciar o cordeiro para o sacrifício. Tudo o que iluminava essa escuridão de Abraão era essa caminhada, essa fé que ele tinha no seu Deus. Por isso que Abraão não olha para o desespero de Isaac, segundo Caravaggio. Depois vocês procuram, quem está assistindo, quem está presencial, né, essa pintura. Abraão olha para o anjo, que é a voz de Deus. E o nosso caminho quaresmal é este: é sempre olhar e perseguir o nosso Deus, que também é o nosso consolo. E o Evangelho nos fala justamente isso, deste momento em que Jesus se transfigura. E por que ele faz isso? Os apóstolos não conheciam Jesus total, eles conheciam Jesus parcial. Eu e você conhecemos Jesus total, conhecemos o Jesus da encarnação à sua ressurreição. Tem algumas pessoas que falam assim: ai, seria tão bom eu estar lá com Jesus. Já pensou a alegria de estar lá com Jesus e ver Jesus caminhando? Eu não queria, porque certamente eu estaria: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então nós temos a graça de conhecer Jesus inteiro, o que os apóstolos não tiveram. Nós sabemos que aquilo que Jesus pregou foi endossado pelo Pai. O Pai, na ressurreição de Jesus, fala: o que ele disse está certo. É como se fosse a assinatura de Deus, é o último sinal, segundo São João. E nós devemos seguir a este que nós conhecemos por inteiro. E Jesus, para aqueles apóstolos, dá a graça de eles conhecerem o Jesus total naquele momento. É como se fosse um consolo para a alma daqueles apóstolos, que aquilo que eles iriam ver, Jesus crucificado, e que eu gosto de falar sempre e lembrar para vocês sempre, que esse Jesus que nós temos aqui é um Jesus estilizado, é um Jesus belo, mas o Jesus crucificado, né, como fala o profeta Isaías, era horrível. Os romanos crucificavam as pessoas nuas, né? E às vezes as pessoas se mijavam, se cagavam, fediam. E essa é a imagem do Deus. Então Jesus, no seu amor, não quis escandalizar estes apóstolos, então deu este momento de glória para eles. Olha, não se escandalize com o Monte Calvário. Mas mesmo com esse consolo de Jesus, os apóstolos traíram. Todos eles não, os três tinham feito a experiência de Jesus transfigurado, mas na hora da provação eles voltam para trás. E talvez na nossa vida quaresmal, na nossa vida espiritual, a gente volte para trás. A gente tem um propósito, fazer uma abstinência, fazer um propósito de assistir à missa, de rezar o terço todos os dias, e a gente volta para trás. E o nosso pecado é não reconhecer a misericórdia de Deus. Por isso que a gente não volta atrás. Já que eu chutei o balde, eu também não vou fazer mais. E Jesus é tão misericordioso que para Pedro, que é o príncipe da igreja, né, o chefe da igreja, Jesus, mesmo depois da sua traição, Pedro fala: não o conheço. Jesus falou, né? Ai daqueles que se envergonharem de mim. E Pedro fala: eu não o conheço. Jesus, na sua imensa misericórdia, apesar da traição, Jesus perdoa Pedro e acolhe a Pedro. Então a quaresma, ela nos lembra esse retorno a Deus, de sempre retornar a Ele. Conversão, na nossa palavra latina, né? Conversão, conversão significa conversão, né? Significa mudar de caminho, mudar de rota, voltar para Deus. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, mesmo que a gente passe por esses vales tenebrosos, que a nossa fé possa sempre nos iluminar, que a gente possa sempre reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor da vida. Ele venceu a morte, então Ele pode vencer qualquer coisa que a gente possa passar nesta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.